Eu sempre repito, catequeticamente, para as minhas crianças e jovens, que ninguém está no mundo a passeio. Isso também equivale a dizer que você não está no mundo para ficar observando a vida passar e sem fazer nada. Você não está no mundo para ficar aí sentado às beiras dos rios da Babilônia, né? Ou seja, às beiras das tristezas da tua vida, chorando as tuas mágoas. Você está no mundo por uma missão. A história da salvação aconteceu e continua acontecendo, a economia da salvação. E você é parte importante disso, de um grande projeto divino, de um grande projeto cósmico que abrange os limites de toda a realidade criada. A realidade, então, da revelação já aconteceu, mas ela continua acontecendo ainda hoje. O artigo 2 do Catecismo, que está no número 74, fala de um ponto importante, que é como é que Deus, que criou toda essa realidade, da qual nós não conseguimos entender e nos posicionar, como é que Deus fez o percurso de fazer a sua revelação no mundo? Bem, ele tomou caminhos misteriosos, mas a gente conheceu alguns que para nós são muito importantes. A revelação divina aconteceu. Ela aconteceu por meio dos profetas, antes ela aconteceu por meio dos patriarcas, e ela depois aconteceu por meio de Nosso Senhor, o Kyrios, o Logos divino, e a Igreja, os apóstolos, eu, você. Tá bem? Ela aconteceu assim e continua acontecendo. 3 colunas sustentam essa revelação que está acontecendo neste momento. Essas 3 colunas encontram um ponto central em um evento chamado Kenosis. O que é a Kenosis? É o abaixamento de Cristo. É engraçado que quem faz Lexio Divina comigo já sabe de muitas coisas dessas. E agora aproveita para aprofundar, tá? A Kenosis, que é a palavra grega para abaixamento, né? Para a vinda de Cristo à realidade. A Kenosis foi quando os tempos estavam completos e Jesus veio. E de Jesus para cá, para esse tempo, e Jesus veio ontem, dentro de uma escala de tempo muito maior, para nós é pouco tempo, né? Jesus veio há poucos dias e a gente está ainda tentando entender toda a profundidade do que ele nos disse. Mas a igreja continua essa missão, você e eu, baseada nas 3 colunas que eu mencionei, que são, primeiro, a Sagrada Tradição, segundo, a Sagrada Escritura e terceiro, o Sagrado Magistério. É interessante que aqui nós temos toda uma diferença com os protestantes. Eles não têm a Sagrada Tradição, eles têm só a Sagrada Escritura como fonte de revelação. E eles não têm o Sagrado Magistério. Aqui muita gente que vai conversar com você, por exemplo, que é catequista, que é ministro da palavra, fica questionando um monte de coisa da Igreja Católica, mas nem entende o motivo. Não entende nem o motivo. A Bíblia depende da Sagrada Tradição para ser interpretada. Para dizer que a Sagrada Tradição, ao mesmo tempo, foi responsável por escrever o Novo Testamento, junto com o Sagrado Magistério. Para dizer que tradição, magistério e escritura são 3 pilares da nossa fé que nós devemos entender a relação entre eles, tá bem? Para que a gente consiga continuar evangelizando no mundo atual. O católico tem que conhecer. O catecismo representa muito para você e para mim 2 fontes, as 3 fontes na verdade. O catecismo ele está ancorado na Bíblia, mas ele tem a palavra do magistério e ele tem a tradição. Mas ele representa muito para nós também esse olhar do magistério sobre a tradição, tá? O item 75 vai falar justamente da tradição apostólica, que é tudo isso que eu já mencionei para vocês. E o item 76 vai falar da pregação apostólica. Preste atenção nisso aqui, gente. Preste atenção nisso que eu vou falar e tenta anotar, por favor. Vou falar devagar. A pregação apostólica já era magistério. Ficou sendo tradição e, ao mesmo tempo, ela se tornou Sagrada Escritura. Ela já era magistério, porque era a autoridade dos apóstolos. Com o passar dos séculos, ela é tradição. Ela já estava alicerçada na tradição e ela virou Sagrada Escritura. Ela se transformou em Sagrada Escritura. Olhando para o Novo Testamento, você vê uma obra, uma ação da Igreja Católica. É dado histórico isso. Você que me conhece sabe que eu não gosto de forçar as barras, né? A gente vai falar na frente aqui de uma coisa que é o fundamentalismo. O que foi, foi. O que não foi, não foi.
A Bíblia é escrita com uma forma profunda, a Bíblia é repleta de elementos metafóricos, míticos e místicos. Mas algumas coisas são profundamente históricas, não dá para fugir disso. E você não precisa ter medo de entender que algum escrito da Bíblia foi colocado de forma simbólica e não literal. O que é literal? Ao pé da letra. Não precisa ter medo disso. O mais importante já aconteceu historicamente. O Logos divino, Jesus Cristo, veio ao mundo e iniciou todo esse grande movimento.